Salve, salve nação, mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, mais uma análise de contratado saindo meio-dia. Matheus Gonçalves tem a sua chegada prevista para esta quarta-feira, dia 21, e agora você vai acompanhar mais uma análise do atleta feita por Paulo Roberto, analista aqui do Canto. Para quem não o conhece, gente, é sempre bom deixar isso claro, a gente não tá falando se o jogador é bom, se é ruim, se presta, se não presta, a gente tá falando só de característica e do que você pode esperar dentro das características do atleta, Paulo. Ele, inclusive, ficou um tempo sem jogar e a gente vai falar sobre isso também. Vamos para mais uma, né, Paulo? Perfeito. Mais uma vez, agradecer a todos aqui pela audiência. Fique conosco e acompanhe essa análise que a gente vai fazer de Matheus Gonçalves, ponta de 28 anos, que vem para reforçar o Vitória nessa próxima janela e, quem sabe, ser o titular, né, na nossa ponta esquerda. Antes disso, obviamente, eu peço para você colaborar com a vaquinha do Canto Rubro-Negro. O valor é de 3.500, mas a gente vai reverter o que sobrar em brinde ou camisa, tá? O valor inclui hospedagem, transporte, alimentação e as passagens, claro. Eu, Paulo, Lucimário, o narrador que já está definido. Lembrando que o que sobrar, a gente reverte para vocês em brinde ou em camisa. Mais uma vez, agradeço a todos que já ajudaram. A gente já tem um valor bacana. Vou colocar aqui prestando contas no Twitter, mais o valor que a gente já tem. E a gente vai fazer conteúdo exclusivo diretamente da Ilha do Retiro desse jogo que tem tudo para ser dos melhores jogos do ano, né? Espero que assim seja. Paulo tava falando aqui, ou vai ser um jogaço, ou vai ser um jogo feio. Eu acho que vai ser um jogaço. Perfeito, também vai ser um jogaço. Ou, pra mim, não tem meio termo esse jogo, ou vai ser aquele jogo 0x0 chato, com poucos gols, que todo mundo se estudando ali com medo de errar, porque sabe que o outro adversário é letal, ou vai ser jogo de 3x2, 3x3, de muitos gols pra cima. Meu placar, inclusive, é 3x2 vitória. Vamos lá, falar de Matheus Gonçalves, Paulo. Aqui você primeiro pegou a questão dos dribles dele arrastando em velocidade, né? Sinta-se à vontade. Perfeito. Pra quem também não conhece, né, um pouco familiarizado com conteúdo de análise individual, a gente trabalha avaliando o que a gente chama no futebol de indicador de desempenho, no caso, as principais características que o jogador de cada posição possui, né? Assisti alguns jogos do Matheus, na verdade, alguns não, foram 7 jogos só desse ano e mais 3 do ano passado do Matheus Gonçalves, e um dos principais indicadores, os mais presentes, não só nesse ano, no ano passado, mas em toda a sua carreira, é o drible curto no 1 contra 1. É um jogador que é de baixa estatura, né? Não tem também passadas tão largas, porém tem um 1 contra 1 muito bom, principalmente para fazer giros e mudança de direção, né? Algo que é muito importante para a posição de ponta e que o Matheus, né, Gonçalves tem isso muito bom no seu futebol. Foi assim que ele fez a sua carreira no Ceará, foi assim que ele chegou aí para o Peñarol e foi contratado, né, no ano passado pelo América Mineiro, por essa sua capacidade, né, de habilidade, que é muito importante, que a gente chama no futebol, né, de jogar em espaço de habilidade, né, que você conseguir gerar dribles curtos e passar pelos opositores em uma situação desfavorável, né, de uma marcação curta. E como vocês estão vendo aqui, o Matheus Gonçalves possui muito bem isso no seu futebol. É um jogador habilidoso, é um jogador de drible, de partir para cima do adversário, né? E isso, como eu disse, é algo muito importante. Outro ponto, né, que também está correlacionado com essa parte do momento ofensivo é a capacidade dele de gerar arrastes, principalmente em direção ao último terço, né? Além do drible curto, em gerar dribles ali com os opositores, né, pressionando ele também tem a capacidade de pegar a bola e conduzir até o último terço, aí para fazer um cruzamento, para fazer um passe ou para gerar novos dribles e tentar ali se desvincular da marcação. Mas a verdade é que ele é um jogador que tem essa capacidade, é um jogador agressivo no último terço, e foi assim, né, que ele começou a ganhar prestígio um pouco no mundo da bola, através, né, desse indicador de desempenho dele, que é muito presente, né, e que ele utiliza muito durante a partida. Eu posso até falar que é a ação que ele mais tenta fazer dentro de campo, né, essa jogada de 1 contra 1, essa jogada aguda. Outro ponto que a gente vai ver aqui agora, que vocês já estão observando, é a capacidade dele de jogar num time reativo, ou seja, num time que joga em transição, porque ele tem uma aceleração com bola muito boa, né? Ele tem uma velocidade, né? Consegue ali fazer sprint aí de 15, 20, 25 metros com muita velocidade, chegando também com propriedade no último terço, como é o caso agora, que ele salta a pressão, consegue, chega até para mim com o pé alto, poderia ter sido falta, mas já pega a bola, já acelera, né, em direção à área, consegue ali, né, pisar na área adversária quando ele temporiza e faz o passe no meia, né? Então essa foi uma das principais ferramentas que eu achei dele, né? Recapitulando, o drible curto no 1 contra 1, jogando espaço de habilidade, fazendo giros e mudanças rápidas de direção, sempre buscando ali passar pelo opositor. E outro, né, a forma de jogar num time reativo, no caso um time que joga em transição, que joga em velocidade, em contra-ataque, né, porque ele tem uma velocidade muito boa. Paulo, no vídeo que você separou, pelo menos nesse primeiro, eu vi ele predominantemente pelo lado direito. Eu acredito que a maioria da torcida, pelo menos, eu não posso falar pela maioria, mas eu falo por mim, eu imagino ele jogando pela esquerda, já que o Oswaldo, apesar de sentir mais confortável pelo lado esquerdo, vem rendendo muito nessa Série B pelo lado direito. O que é que você acha? Ele vem pra jogar de qual lado? Eu acho que ele vem pra jogar pelo lado esquerdo,
porque foi a posição que ele fez, né, a sua carreira, foi pelo lado esquerdo, né? Wagner Mancini opta em colocar ele na maioria dos jogos pela direita, mas se a gente pegar, se bem que 2022 foram apenas 3 jogos, mas até o 2021, antes dele sofrer, né, o doping, né, injusto, que isso é uma outra situação, ele jogava pelo Peñarol 2021, 2022 pela esquerda, né? Pelo Ceará ele jogou pela esquerda, então no América Mineiro é uma exceção dele pela direita. As principais ações do campo, as principais regiões do campo que ele jogou foi pela esquerda, então eu acredito que ele venha para jogar pela esquerda, e eu prefiro pela esquerda porque eu acho que pela direita a gente tem o Matheus Gonçalves mais criativo, né, de cruzamento, de passe. Pela esquerda, eu acho que a gente tem o Matheus Gonçalves mais explosivo, né? Mais agressivo, com dribles, com um contra um e jogar em direção ao gol. Tem mais campo pra jogar com o pé invertido, né? Imagina. Exatamente. Isso também. Ataque à profundidade e desmarque de ruptura. Acho que o desmarque de ruptura é o facão, mas enfim, siga aí, à vontade. Exatamente. O desmarque de ruptura que a gente fala no futebol, né? Não é somente facão, mas a capacidade de você fazer o facão se desmarcando do opositor que está em si. E isso o Matheus Gonçalves faz muito bem. Como vocês estão vendo aí nessa jogada, né? A bola, né, na profundidade, o lateral estava acompanhando ele faz o gato e rapidamente já se apresenta ali, né, em direção ao último terço, conseguindo romper essa linha, né, e chegar também com propriedade no último terço. Então o que me chamou a atenção, lado positivo dele nesses jogos, é que ele consegue chegar ao último terço com dribles e com condução, mas também sem a bola, atacando, né, as costas da primeira linha adversária para chegar com propriedade nessa região do campo, e aí gerar situações de finalização, de passe e de cruzamentos que ele também costuma utilizar bastante quando ele chega ao último terço. Essa análise eu utilizei para compor, juntamente com o vídeo que você está vendo agora do Ícaro Análise, né, torcedor do Vitória e analista que também gera conteúdo, né, porque como o Matheus Gonçalves teve pouca minutagem nesse ano, tem muito tempo que o Matheus Gonçalves não sabe o que é jogar 90 minutos por inteiro, né, eu peguei ali uma sequência de jogos e decidi trazer esse material que o Ícaro tinha feito dele de 2022 e um pouquinho 2021 para associar ao que eu também consegui analisar, que é esse ataque à profundidade. Então aqui você está vendo um compilado de lances onde o Matheus Gonçalves consegue fazer essa movimentação e inclusive marcar até gols, né? Um gol contra uma equipe que a gente ama que sofra gol, né? Nesse jogo da Copa do Nordeste, um golaço. Inclusive eu assisti esse jogo ao vivo, ele fez uma belíssima partida. Achei um dos jogos que fez com que ele conseguisse sair do Brasil, né, por uma belíssima atuação. E aqui mais uma vez, né, essa dinâmica, essa movimentação dele de conseguir chegar, né, ao último terço, rompendo essa linha de marcação adversária com esse arraste, com essa condução, né, em velocidade, chegando sempre, né, com uma explosão e um sprinter muito grande no último terço. Então é aquele típico ponta que não é um craque, não é aquele jogador, meu Deus do céu, que qualidade técnica absurda, não. A gente vai ver ele perdendo muitas bolas, já vê ele pegando a bola, partindo para cima de 2, 3, quando poderia ter tocado e perdendo a bola. Vai ver esse ponta, não é um grande jogador, exímio jogador, mas um jogador que tem características interessantes, principalmente para uma Série B. Embora ele esteja no América Mineiro, não sei se o Matheus Gonçalves para a Série A, pelo que ele tem, né, rendido nos últimos jogos e também pela baixa minutagem, não sei se no Vitória, no contexto Série A, ele seria uma das melhores contratações. Mas para uma Série B, pelas características dele, é algo que pode casar. Se vai dar certo ou não, são outros 500. Você que está assistindo até aqui, deixa o like, espalhe. Lembrando que Paulo não traz só os pontos positivos, não, tá? Paulo também é sacanagem. Paulo também traz as deficiências aqui do atleta. Vamos falar agora sobre a recomposição defensiva dele, Paulo. Aqui ainda é um ponto positivo, não é isso? Perfeito, né? Como a gente trouxe nesses dois vídeos, né, do drible e também, né, dessa movimentação do ataque à profundidade, agora a gente vai trazer ações dele nos indicadores sem a bola, né, na fase defensiva da equipe. O que é que mais chama a atenção do Matheus Gonçalves, né? Para mim, o que mais me chamou a atenção é a capacidade dele de recompor em velocidade, né? O que mostra que ele não é um ponta preguiçoso, como muitos, né, a gente vê hoje no futebol, que gosta de atacar, gosta de um contra um, mas na hora de voltar não tem essa responsabilidade, esse papel tático defensivo. O Matheus Gonçalves não. O Matheus Gonçalves, em alguns momentos, até no América Mineiro, ele fazia uma linha de 5, né, sendo ponta que voltava para fechar, né, junto ali para gerar dobra com o lateral ou direito ou esquerdo, dependendo da região que ele estava, né? Então a gente pode ver nesses lances que ele tem um papel defensivo muito grande, consegue ali, né, acelerar transições defensivas quando a equipe está sofrendo contra-ataque e também recompor em velocidade para gerar uma dobra de marcação ou para pressionar o portador da bola, como a gente vai ver aqui, que a bola vem no meio de campo, ele vê que um passe entraria no jogador dentro de linhas livres, ele acelera a sua recomposição, dá um carrinho para recuperar a posse de bola. Então aparentou, né, tanto no Peñarol como no América Mineiro e também
também alguns lances do Ceará, que é um jogador compromissado defensivamente, o que não significa que ele é um exímio marcador, o que não significa que ele não vai tomar a bola nas costas, o que não significa que ele em algum momento não pode sobrecarregar um lateral. Não, mas o que ele mostrou nos principais jogos, nos principais clubes que ele passou, foi essa responsabilidade em pelo menos ter um compromisso. Tinha algumas vezes que ele voltava e não conseguia acompanhar, tinha outros que ele voltava e fazia uma falta no último terço, tinha outros que ele voltava e desarmava, recuperava a bola, fazia um corte para a linha lateral, né? Mas independente de acertar ou errar, ele já mostra que ele consegue cumprir um papel tático defensivo que o treinador pede, né? Principalmente hoje pro ponto. O ponto hoje no futebol precisa ter essa capacidade defensiva, precisa ter uma recomposição, acompanhar a lateral, gerar dobra de marcação com o lateral do seu time e apoiar o time defensivamente. Então isso, né, me chama, né, um pouco a atenção dele, esse compromisso de ir até a linha de fundo, de voltar, correr para frente, correr para trás, com a mesma intensidade, a depender do momento da minutagem no jogo. Então isso é um ponto, né, que ele sai na frente, principalmente alguns pontos do Vitória que não tem essa capacidade, como por exemplo é o caso do Zé Hugo, que é um jogador que tem, né, uma velocidade, tem um arrasto muito bom, tem pecado na tomada de decisão em algumas situações na Série B e que não consegue ter uma recomposição tão boa. Matheus Gonçalves não, já tem essa capacidade. Pontos negativos agora, né? Vamos lá, os pontos negativos. Primeiro, né, embora tenha tido ali alguns anos da sua carreira, né, principalmente ali no Ceará, que ele começou a marcar alguns gols, mas não é, né, um finalizador nato, né, não é um ponta que finaliza tão bem assim, como por exemplo é um Oswaldo da vida. Ele não é um ponta tão bom finalizador, né? Então esse é o primeiro ponto, que não é ponto negativo, mas que para muita gente que pensa, o ponta tem que fazer muitos gols e tal, não é o caso de Matheus Gonçalves, não é aquele jogador artilheiro, aquele ponta vai pegar, vai fazer 7, 8 gols numa Série B. Não é esse o estilo do Matheus Gonçalves. Espero que aqui ele quebre um pouco o padrão e comece a marcar muitos gols, né? Porque tem uma movimentação interessante. Então, o primeiro ponto dele é que não é um exímio finalizador. O segundo ponto, né? Eu acho que ele é um ponta que o Mateuzinho sofre um pouco com isso, embora seja bem melhor do que ele, né? Mas o Mateuzinho também sofre, que é não ter tanta força, né? Ele é um jogador com a estatura baixa e com porte físico, né, de um jogador mais magro, com massa magra, em vez de realmente ter essa imposição física. Então acaba, quando ele duela com laterais ou contra zagueiros que tem um porte físico muito bom, e ele quer fazer essa jogada de último terço, tem horas que ele não consegue vencer se não for na velocidade. Por exemplo, situação de 1 contra 1 que ele bota na frente, o jogador, né, que tem um porte físico, uma proteção muito boa, tende a levar vantagem contra ele. Na velocidade, aí só parar na falta. Aí só vai chegar se parar na falta se ele dar uma tapa na frente demais. Mas eu acho que essa parte, né, da força física e da imposição é algo que, né, é um pouco prejudicial em alguns cenários. E defensivamente, né, a baixa estatura dele faz com que, embora ele recomponha em alguns momentos, ele tome muita bola nas costas. Porque é a lógica, né? O lateral baixo, ele faz qualquer bola um pouco mais alta, vai ultrapassar esse jogador, né, que não tem uma estatura tão boa. Então ele tem que tomar muito cuidado com a recomposição, principalmente quando ele quer se postar ali na marcação, porque pela baixa estatura ele pode tomar alguma bola nas costas. Então esses 3 pontos, né, de primeiro, não ser um exímio finalizador, segundo, né, não ter uma força tão boa para passar por adversários que tem essa força física, essa imposição de proteção, ele tem dificuldade, e terceiro, essa recomposição de alguns momentos tomar bola nas costas por baixa estatura. E para encerrar, você traria? Traria uma contratação que, para mim, né, toda contratação tem o risco de dar errado, né? Matheus Gonçalves é aquela, se você pega que a maioria tem 50% de dar errado, você traz Matheus Gonçalves tem 40%, 42%, ou seja, a margem é menor que a que costuma ser do Vitória. Não significa que ele vai chegar e vai destruir na Série B. Não, mas por quando você pega um jogador que o Sport tinha interesse, o Ceará tinha interesse, né, que o América Mineiro, né, contratou no ano passado, mesmo vindo de um doping, para jogar uma Série A, disputar, né, uma Sul-Americana, não é qualquer jogador, né? Como eu disse aqui, não é um craque, mas para um contexto de Série B, é uma contratação que eu acho que eu posso afirmar, qualquer time da Série B faria. Eu também acho. Agora, a minutagem baixa, apesar da gente saber que foi por conta do doping, ele não jogou por questão técnica, ele não jogou porque ele caiu no doping. Também não é um ponto negativo, não? Ele fazer pouco jogo? Sim, em 2022 ele jogou apenas 3 jogos, né, totalizando esses 3 jogos, foram apenas 35 minutos em 2022, ele ficou ali 10 meses, né, suspenso pelo doping. E no América Mineiro, a maioria da minutagem dele, 85% dos jogos, foi ele entrando aos 19, 20 ou 25 minutos do segundo tempo, ou seja, faz muito tempo que Matheus Gonçalves não sabe o que é jogar 90 minutos, né? E a Série B é um campeonato muito corrido, que exige muito da parte física, né, do jogador, exige muito a entrega, né, e sequência de jogos, jogo terça, domingo, terça, sábado, quarta, segunda, enfim, é uma sequência brutal de viagem de jogos, então a gente vai precisar de um Matheus Gonçalves com uma sequência muito boa. Espero que ele consiga recuperar
a minutagem aqui no Vitória, mas é algo que realmente, né, faz a gente ficar com um pouquinho no pé atrás, como vai ser, se ele vai suportar essa sequência de jogos. Matheus está previsto para chegar dia 21, quarta-feira. Você tá vendo este vídeo na terça, dia 20, a partir de meio-dia. Então amanhã ele deve chegar aqui no Vitória. Ele tem um bom tempo, já que a janela só abre 3 de julho. Eu também traria, tá? É uma contratação que eu também traria. A gente falou aqui no canto no começo do ano que ele foi tentado. Felizmente agora ele tá vindo, Paulo. É isso. Mais uma vez, obrigado aqui, galera. Deixa o like, vale. Tamo junto, Paulo, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, galera. Uma ótima análise. Quero saber se você nos comentários traria o que é que você achou. Tamo junto. Um abraço. Valeu.